Bom dia, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Chayane, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Para a gente entender esse processo de independência do Brasil, nós devemos relembrar que o país que colonizou o Brasil foi Portugal. Eles chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e começaram esse processo de colonização e exploração. Então, dando continuidade, o país que colonizou o Brasil foi Portugal, né? Isso tem que ficar bastante claro. Quem que nos colonizou foi Portugal. É importante aqui também dizer que por muito tempo a historiografia tradicional tratou essa chegada dos portugueses aqui no Brasil como descobrimento do Brasil. Isso é de forma errada. Nós não podemos usar esse termo descobrimento, porque quando a gente, se a gente for procurar o significado dessa palavra no dicionário, é uma invenção, é algo novo, é uma descoberta. Então, como que os portugueses descobriram o Brasil se já haviam pessoas aqui, se já haviam habitantes aqui? Quem era? Os índios. Então, não houve um descobrimento, né? Portugal iniciou esse processo de expansão comercial marítima e conseguiu achar o Brasil aqui. E a partir disso, iniciou então esse processo de colonização do Brasil. Para a gente entender melhor a história do Brasil, os historiadores, eles dividem a história do Brasil em 3 períodos, que é Brasil Colônia, é o que nós vamos falar hoje, Brasil Império e Brasil República. O Brasil Colônia corresponde ao período de 1530 a 1822, que foi quando o Brasil conseguiu se tornar independente, 7 de setembro de 1822. Mas, professora, Portugal chegou aqui em 1500, por que então esse início de Brasil Colônia começou em 1530? Porque de início, quando Portugal aqui chegou, eles não tinham como intenção de fixar, Só em 1530 que Portugal enviou expedições para aqui ficar e começar esse processo de exploração, de montar um regime colonial onde toda a riqueza do país era destinada então para a coroa portuguesa. Então hoje nós vamos falar sobre esse Brasil Colônia. Nós vamos falar mais especificamente sobre o fim do Brasil Colônia, porque, certamente a sua professora do 7º ano falou para vocês a respeito de como que foi montado esse processo colonial, como que aconteceu essa exploração de Portugal. Então nós vamos falar hoje sobre a crise colonial que estava acontecendo no Brasil. As pessoas começaram então a contestar esse regime colonial, a romper com Portugal. O intuito, é lógico que desde que quando Portugal aqui chegou, tinham pessoas que não gostavam dessa administração, queria se tornar um país independente, vamos dizer assim, andar com suas próprias pernas, é lógico, porém não tinha força. Mas já no finalzinho do século XVIII, começa então uma crise colonial. As pessoas começam a organizar movimentos para romper definitivamente com Portugal. Então, como eu falei, as pessoas começaram então a organizar movimentos em prol do rompimento, o afastamento, para tirar mesmo Portugal do Brasil e o Brasil se tornar um país independente. 2 movimentos são considerados os movimentos percussores desse processo de independência do Brasil. Logicamente, nós temos que entender também, gente, eu sempre deixo claro isso para vocês, que não foi um processo rápido. Não aconteceu do dia para o outro. Por exemplo, estourou uma rebelião, uma revolta, no outro dia o Brasil já tinha se tornado um país independente. Não. Anos e anos. Foi um processo lento, foi um processo demorado. Então, os 2 primeiros movimentos
né, que deram, vamos dizer assim, o primeiro passo para esse processo de independência do Brasil foram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então nós vamos falar hoje sobre a Conjuração Mineira. Professora, que nome estranho, Conjuração Mineira. Se a gente for procurar o significado dessa palavra, conjuração, eu até anotei aqui, significa, é uma associação de indivíduos, que às vezes até por meio de um juramento, com um fim comum, com o mesmo propósito. Ou seja, juntou várias pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos para um resultado comum, que era o quê? Que era então romper com Portugal e tornar-se um país independente. Então a Conjuração Mineira vai acontecer onde? O próprio nome já nos diz, né? Vai acontecer em Minas Gerais, mais especificamente em Vila Rica. Vila Rica hoje é a atual cidade Ouro Preto, né? Então lá em Minas Gerais houve então uma organização, um grupo se reuniu com o objetivo de romper, né, com Portugal, de romper esse processo de exploração, de cobranças exageradas de impostos. Isso aconteceu em 1789. Então a Conjuração Mineira aconteceu em 1789 em Vila Rica, em Minas Gerais. A partir disso, nós vamos entender quais eram as causas dessa Conjuração Mineira, quais eram os objetivos, quem eram os líderes e quais foram as consequências dessa Conjuração Mineira. Então, as principais causas da Conjuração Mineira, dentre tantas, nós podemos destacar algumas, que foi o quinto, a derrama, os exageros políticos, as altas taxas de impostos, a insatisfação popular que crescia cada vez mais contra Portugal, o fechamento de manufaturas. Então essas foram as principais causas e queixas da sociedade de Minas Gerais nesse período. Isso piorou ainda mais com o quinto, com a derrama. Em Minas Gerais, né, quando houve o descobrimento de ouro em Minas Gerais, começou então esse processo de garimpar, de extração de ouro, e Portugal decidiu então cobrar o quinto. O que era o quinto? Consistia na arrecadação de 20% de todo o ouro extraído nas mineradoras, ou seja, todo o ouro que era tirado, né, de Minas Gerais, 20% deveria ser de Portugal. Só porque lá em Minas já estava acontecendo um esgotamento, já não estava tendo mais ouro, né? Porque estava fazendo extração todos os dias e já estava enviando sempre para Portugal. E mesmo assim, Portugal decidiu então estabelecer que 20% de todo o ouro extraído deveria ir para Portugal. Porém, isso não estava acontecendo. E Portugal começou a dizer que os mineradores estavam roubando e que se eles não pagassem esse imposto, esse quinto, haveria então a derrama. Então, o que é a derrama? A derrama era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Se esses mineradores não pagassem o quinto, ocorreria então a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Porém, os mineradores não tinham esse dinheiro. O que Portugal então fazia? Confiscavam bens, dinheiro, ouro, né, para cobrir então esse imposto que ela cobrava exageradamente. Isso vai provocar então várias revoltas das pessoas. Uma coisa que tem que ficar bastante clara aqui, que essa Conjuração Mineira, que esse movimento, né, foi liderado pela elite. Quando a gente for falar sobre a Conjuração Baiana, a gente vai ver que quem liderou esse movimento não foram a elite, não foram pessoas que eram abastadas financeiramente, tinham um poder aquisitivo melhor, né? Mas na Conjuração Mineira, sim, foram quem liderou esse movimento foram a classe social que tinha mais dinheiro nesse período. Então, né, como eu falei, essa elite vai se juntar
né? Eles vão se organizar e vão promover um movimento contra a coroa portuguesa. Quais eram os objetivos, né, da Conjuração Mineira, dos conjurados? Quem participava então da conjuração era chamado de conjurados. Quais eram os objetivos? Né, os objetivos deles eram se tornar independente, que o Brasil se tornasse independente de Portugal e instaurasse uma república, que lá em Vila Rica tivesse uma universidade, que não somente Portugal controlasse todo o monopólio comercial e que também incentivasse a questão das manufaturas. Então esses eram os principais objetivos dos conjurados. O líder, vamos dizer assim, mais famoso da Conjuração Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, que é mais conhecido como Tiradentes. Ele ficou conhecido como Tiradentes porque, além de outras profissões, ele tinha inúmeras profissões, ele era também dentista. Tiradentes, então, ficou responsável por prender o governador, né, lá de Vila Rica, naquele período, e dar início, então, ao levante. Porém, o que aconteceu? Um dos próprios participantes desse movimento da Conjuração Mineira traiu e contou tudo para a coroa portuguesa, que essa elite, né, que esses conjurados estavam pensando em tomar o poder, o governo, e proclamar então a independência do Brasil. E sendo assim, por que ele fez isso? Porque quando ele fez isso, a coroa portuguesa livrou ele, né, de todas as dívidas que ele tinha com a coroa portuguesa. Então ele né, traiu o movimento por conta disso. Ao final, o governo português vai conseguir cessar esse movimento. A maioria das pessoas que participaram dessa conjuração, né, foram presos. 11 deles foram condenados e executados à morte, e principalmente na forca. Outros foram banidos da colônia, porém, né, somente Tiradentes que teve, vamos dizer assim, uma morte mais feia, uma morte, né, que todo mundo lembra, que tem até o feriado Tiradentes, né? Ele foi preso, enforcado e esquartejado em praça pública, né? O intuito de fazer isso, dessa punição, né, dessa forma, é para mostrar para os colonos que alguém, se tivesse aquela mesma ideia de se rebelar contra Portugal, esse seria o destino das pessoas que iriam contra a coroa portuguesa. Embora esse movimento não tenha sido, né, bem sucedido, a Conjuração Mineira ela estabeleceu um novo cenário político colono. As pessoas, mesmo com medo, continuaram a buscar esse processo de independência. A gente vai ver isso na próxima aula, que nós vamos falar sobre a Conjuração Baiana, né, que vai ser outro movimento também com outros intuitos, mas o intuito principal era então esse rompimento com Portugal. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida me procura no privado, estou à inteira disposição de vocês. Obrigada.